Olá, tudo bem? Tá começando mais um Pod Crente, solta a vinheta! Tô hoje aqui com a Denise, minha grande amiga, companheira, tá sempre ajudando aí com os jovens, adolescentes. Denise tá sempre disposta a ajudar. Obrigado, Denise, por estar presente aí, por ter saído lá de Contagem, nós dois sempre de Contagem. Viajamos aqui. Obrigado, viu? Imagina, tô à disposição. Legal. E a gente tá no mês de Setembro Amarelo, um mês onde viu-se a necessidade, né, de combater, de criar uma campanha contra o suicídio, que tem crescido muito. Hoje, se eu não me engano, é a segunda causa de maior morte no Brasil, principalmente entre jovens e adolescentes. E a gente vai conversar um pouquinho com a Denise. Se quiser se apresentar e já dar uma introdução do assunto também, fica à vontade. Sim. Bom, pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante. E uma das formas da gente atuar mesmo na prevenção é com a informação, né? Legal. Então, obrigada pela oportunidade. E eu me chamo Denise, né? Como o Renan falou. Eu sou esposa do Léo, mãe do Davi. Sou psicóloga clínica e atuo, né, com atendimento psicológico de adolescentes, adultos, famílias. E estou aqui, né, na PIB-BH já tem uns 2 anos, se eu não me engano. É pandemia, né? Então tem sido um privilégio mesmo poder servir aqui. E o suicídio, né, é um tema assim que às vezes as pessoas têm medo de falar, de tocar nesse assunto, com medo de que gere um efeito contrário, né, de que as pessoas pensem mais sobre isso, quem já tinha esses pensamentos, isso possa intensificar, mas na verdade não. Como se né? incentivasse, né? Isso, não, na verdade, assim, muitos casos de suicídio não são divulgados justamente para que não haja essa questão mesmo da pessoa ver aquela situação, às vezes alguém que ela admira fazendo aquilo e ela tá no momento vulnerável e querer fazer também. Eu vi isso então, sobre esses dados... o psicopata, que eles não divulgavam muito para não incentivar Isso. outras pessoas a fazerem o mesmo, né? Isso, é que a gente tem, a gente chama neurônios espelho, né? Então, realmente a gente tem a tendência a espelhar mesmo e se comportar de maneira muito semelhante às pessoas à nossa volta. Então, para evitar, né, esses dados não são divulgados, mas a gente sabe que é uma realidade. E por que falar disso, né? Porque às vezes a gente está vivendo um momento tão desafiador e não sabe a quem recorrer, não sabe que tem outras pessoas que passam por aquilo, né, ou que já passaram e que podem apontar uma direção. Né? Então, o objetivo é realmente esclarecer e poder encorajar você que às vezes precisa de ajuda ou conhece alguém a como agir, como lidar. O suicídio, a gente pode ver talvez como um grito da alma querendo ajuda, mas talvez de uma forma errada, colocar um fim. Como que a psicologia define o suicídio? Na verdade, é um comportamento, né, autolesivo, onde a pessoa ela não tem a intenção de tirar a vida em si, muitas vezes, né? E muitas vezes até o senso comum fala, nossa, a pessoa foi corajosa, ou ela foi covarde, né? E tem vários rótulos que são colocados. Mas, na verdade, não é nada disso. A pessoa estava adoecida, né? Ela estava com um adoecimento, né? E aquilo não foi tratado. E a via que ela encontrou para sanar aquela dor, para interromper aquele sofrimento, foi a morte, né? Então, não é uma questão de coragem, é uma questão de uma doença que precisa de tratamento para que não chegue nesse ponto. É bom você falar isso, que a gente precisa entender que quando a gente não tá legal da mente, não é que você é uma pessoa necessariamente melancólica, uma pessoa triste. Assim como, por exemplo, um dia eu tive um tumor e eu precisei tratar, precisei operar, assim como um dia você tem gripe, você vai lá e toma um remédio, a gente também precisa olhar para nossa mente, né? Como uma área do nosso corpo que adoece, que fica mal, que fica bem, que a gente precisa cuidar. Sim. Então é importante a gente falar sobre esse cuidado e você ter essa noção, cara, faz muito tempo que eu tô triste, faz muito tempo que eu não tenho vontade de sair de casa, faz muito tempo que eu não tenho vontade de conversar. Acho que tudo isso são indícios, né, que a gente pode procurar uma ajuda.
É porque a gente fala que o caso do suicídio é multifatorial, né? Então não tem um motivo em si que leva a pessoa, né? São vários fatores que precisam ser levados em conta. Então, biológicos, psicológicos, sociais, às vezes o ambiente, né? Então, às vezes uma pessoa teve uma vida saudável até certo ponto e acontece um evento traumático, uma coisa que ela não consegue lidar, e aí aquilo passa a ficar mais latente. Interessante, porque então uma pessoa suicida não nasce suicida. Ela não nasce não já com esse intuito. São traumas, são situações, por exemplo, eu posso hoje ser um cara feliz e se eu não cuidar daqui 5 anos eu estou no ponto de querer suicidar. Então não é algo que necessariamente eu já nasci com aquilo ali dentro de mim. Não é algo que a gente esteja isento, né? Vamos dizer assim. E então por isso que é tão importante, igual você falou, ter esse olhar para a saúde integral. Então, eu entender que aquilo que está acontecendo no meu corpo, na minha mente, vai afetar diretamente as outras áreas, o espiritual, vai afetar como eu me relaciono, vai afetar em tudo. Então, se eu não estiver atento aos sinais, atento a como eu tenho cuidado da minha saúde, nesses 3 âmbitos, né, o físico, o espiritual e emocional, eu fico mais suscetível, né? Assim, ainda mais se já tem um histórico, às vezes, igual você falou, de traumas, já tem um histórico de abandono, então, realmente, isso tudo são agravantes, né? E se a gente estiver falando aqui hoje para um adolescente, um jovem até adulto que está assistindo, e que fala assim, olha, eu tenho percebido isso, durante a pandemia eu não tive mais vontade de jogar, não tive mais vontade de sair de casa, de conversar, de ficar com os meus pais, percebo que eu tô mal, mas sempre que eu vou falar com os meus pais ou acham que isso é frescura, ou pelos pais serem antigos, acham que isso é coisa de doido. Como pedir ajuda sendo que os próprios pais não entendem? Sim, é por isso que é tão importante a informação, porque é uma mentalidade assim que acho que com a pandemia ficou muito latente a importância do cuidado com a saúde mental. Então as pessoas estão se conscientizando mais. Só que a gente sabe que é um processo, né? Até que as pessoas tenham mais essa abertura para falar do tema, para identificar e validar aquilo que a pessoa está falando, porque às vezes ela não vai conseguir pedir ajuda. Então você, como pai, como mãe, vai ter que ter essa sensibilidade de entender os sinais que seu filho está dando, né? Então eu diria para esse adolescente que tem outras vias que ele pode recorrer. Né? Então, a gente sempre divulga primeiro, né, quando está na campanha do Setembro Amarelo, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, porque eles fazem apoio psicológico, emocional 24 horas. Então, lá são pessoas capacitadas para acolher, para poder entender o que você tem vivido. Que liga? Como que isso, tem o chat, né, por WhatsApp, e você pode ligar também. Ulisses, coloca o link aqui então 188. pra gente. Legal. Então é o primeiro passo, porque o falar é muito importante. Eu sei que às vezes é difícil, talvez você nunca tenha se aberto para ninguém, né? Talvez as pessoas nem imaginem que você esteja passando, mas o falar pode ser muito determinante, né? No início aí do seu processo de cura, de entender melhor o que você está vivendo. Então, hoje a gente tem também muitas, a gente fala clínicas escola, que são faculdades que no final do curso, né, os psicólogos que estão se formando atendem com um valor mais acessível. Então, tem várias faculdades aqui em BH que promovem esse atendimento. Tem também clínicas sociais que promovem atendimento psicológico, né, que às vezes você pode recorrer. Tem também as ONGs, né, igual Amor que Serve mesmo, que tem esse serviço de atendimento. Então, o importante é você não ficar só, é você buscar uma rede de apoio, uma pessoa que você confia, às vezes o seu pastor ou um amigo, que você possa compartilhar o desafio para ele também te ajudar nesse caminho de buscar ajuda. Legal. E aí, novamente, falando para pessoas que estão se identificando, quais são os sintomas que eu devo olhar para mim e avaliar? Por exemplo, então, eu tô muito triste, eu tô muito fechado, eu tô muito na minha. E como diferenciar, porque a gente tem os 4 temperamentos, né? Como diferenciar se isso é só por eu ser melancólico ou de fato eu tô mal? Como identificar que eu tô precisando pedir ajuda? Sim. Você falou o caso do temperamento, né? O melancólico, ele tem a questão da introversão. Então, ele naturalmente, para lidar com as questões dele, né, difíceis, ele volta para si, para refletir, elaborar e então lidar com aquilo e externalizar.
Então, isso é uma coisa, isso é uma forma de lidar com as situações. Agora, o caso da pessoa que está num processo de depressão, né, ela já não consegue reagir, lidar mesmo com os fatos, né? Ela fica como se vai acontecendo uma dessensibilização, que a gente fala. Ela fica como se a vida mesmo perdesse a cor, perdesse o brilho, o sentido, né? Então ela não consegue mais, fica indiferente aos fatos muitas vezes, né? Então é observar, assim, como você falou, o tempo, né, que essa tristeza aí profunda ela está durando. 2 dias. Isso. Se isso persiste, né, por mais de um mês, né, você está num processo ali que você já não faz as atividades que antes você fazia. Então esse é um sinal importante. Você tinha prazer de ir à igreja, você tinha prazer de estar com seus amigos. E aí você percebe que aquilo vai perdendo gosto, você já não quer mais se envolver, você já quer o isolamento, né? Então, como escolha mesmo, porque você já não consegue mais interagir, isso é um sinal importante. Se você percebe a questão da insônia também, você antes dormia bem, você não tinha problema com isso, começa a ter problema com insônia, ou então a desordem, né, na questão alimentar, a questão de vícios, né, a questão, você começa a entrar num ciclo aí de jogos, de coisas para tentar suprir esse vazio, né, é um sinal importante. Então, e estar atento a quem está à sua volta, que às vezes você não está identificando que você mudou, mas tem pessoas sinalizando, olha, o que está acontecendo, você está diferente, né? Você não está, enfim, fazendo as mesmas coisas que antes. Então, esteja atento também a quem está à sua volta. É legal, porque às vezes parece para você que você é uma pessoa triste, que a sua vida não é feliz, que você não tem motivos de estar aqui, mas é uma fase ruim que você está passando. Sim. E a morte não é a solução. Se a morte fosse a solução para sua vida, Jesus Cristo não teria morrido no seu lugar. Então, quem tinha que morrer já morreu por você. Então, o fim, a sua vida não vai ser a solução. Seu sofrimento não vai acabar após a morte. Olha, se você é salvo, vem a vida eterna, claro, mas o que Deus tem para você é você viver uma vida em abundância já aqui, já desfrutar, então. Então, se você está sofrendo, como a Denise falou, procura ajuda. A gente colocou o link aqui desse pessoal que está 24 horas aí disponível para ajudar. A Denise está à disposição, eu estou à disposição. Mas você não pode ficar aí enclausurado, sofrendo sozinho, né? É importante que você se abra com amigos, com seus pais, com a gente. Porque Jesus não fez a gente para viver sozinho, Ele fez a gente para se relacionar. Porque às vezes parece, né, Denise, que minha vida não tem mais solução, que eu tô no fundo do poço, mas é apenas como se fosse uma roda gigante. Ora eu vou voltar a estar lá em cima, né? A pessoa muitas vezes está com aquele óculos ali, né, do sofrimento, da depressão, então ela não consegue ver a saída. Mas sempre tem uma saída, né? É verdade. Então sempre há esperança, sempre há um caminho que ela pode fazer, que ela pode recomeçar. Então por isso que é tão importante se abrir para, né, para a comunidade, para pedir ajuda. E agora falando para pessoas talvez que tem alguém perto, por exemplo, eu sou um adolescente, eu tô bem, mas tenho percebido meu melhor amigo estranho, meu irmão, ou até meu pai. Como que a gente pode lidar com uma pessoa depressiva que tá pensando em suicídio? Será que seria apenas ser duro ali, mostrar que suicídio não é a saída, ou tem formas que a gente pode ajudar? Sim. O primeiro ponto que tem a ver com o que você falou, que muitas vezes acontece, os pais, por falta de conhecimento, acabam rotulando, né, a pessoa. Então, é não rotular, é não diminuir aquele momento, diminuir o que ela está sentindo. Porque se ela está naquele estado, tem um porquê, né? Tem algo por detrás que talvez ela não conseguiu ainda externalizar. Mesmo que seja uma carência, a gente tem que dar atenção. Isso, porque todo comportamento ele quer expressar uma necessidade, né? Na maioria das vezes, né? Não é que todo, mas muitas vezes por detrás daquele comportamento, daquelas ações, tem uma necessidade. Né? Então, às vezes pode ser afetiva, às vezes pode ser de mais qualidade com esses pais, ou a pessoa não está se sentindo aceita, não está se sentindo incluída naquela família. Então, são muitos fatores. E se você rotula, se você não para escutar, né, você tolhe qualquer possibilidade da pessoa de lidar com aquilo, de se abrir. Né? Então, não rotular.
entender que você, às vezes, como pai e mãe, por estar envolvido emocionalmente com a situação, talvez você não vai conseguir ajudar efetivamente, né? Então, realmente o irmão, né? Porque quando a gente está envolvido na situação, você não consegue ter a mesma clareza de alguém que está de fora, né? Então, sim, procurar um profissional da saúde mental, um psicólogo ou um psiquiatra, né, que vai poder avaliar o caso, avaliar em que grau está, né, a situação e como intervir, né, se é um caso da medicação, se é um caso de fazer, às vezes, até uma terapia familiar, né, então acontece muito, às vezes chega uma demanda que a gente percebe que a dinâmica da família não está saudável, ela está, às vezes, sendo, né, enfim, tá cooperando para aquilo. Tá dificultando mesmo o processo, né, então intervir, às vezes, na família. A questão mesmo do aconselhamento pastoral também, porque tem a questão espiritual que influencia muito, né? Então, acho que todos esses pontos aí. Legal. E aí, por exemplo, uma pessoa chegou pra mim, como se fosse um amigo meu, um adolescente. Um adolescente chega pro outro e fala assim, olha, eu tô pensando em suicídio, tô mal, mas não fala pra ninguém. E aí, como que a gente acha? Porque pode ser que eu não fale e a pessoa suicide, ou pode ser que eu fale e ela fique chateada e não se abra mais comigo. O que fazer? Você fala contar pra compartilhar com alguém que ela tá por querendo exemplo, suicidar. Eu sou um adolescente e meu amigo chegou pra mim e falou assim, eu vou me suicidar, mas não conto pra ninguém. E aí? Será que eu procuro ajuda? Será que eu passo pra frente? Sim, se ela te falou isso, né? Se ela externalizou isso, você precisa falar. Porque se ela chega nesse ponto, né? Ela não tá em condições de decidir se, né? Legal. Ela vai conseguir adiar aquilo ou não. Você não tem como saber. Então, se ela te passou aquela informação, não deixa de ser um pedido de ajuda. Né? Então, você precisa procurar alguém de confiança, né? Às vezes um familiar, né? Alguém para entender o que está acontecendo. Né? E nesse caso, até mesmo no atendimento psicológico, a gente tem a questão do sigilo, que é algo fundamental, né, da nossa profissão, mas tem casos onde o sigilo ele precisa ser quebrado. E um dos casos é quando tem esse risco, né, do suicídio. Que é pro bem da pessoa. Isso. Né? Então, tem até documentos que os pais assinam consciência do que está acontecendo. Né? Ainda mais se for menor, aí é que realmente tem que comunicar aos pais. Legal. É isso aí, gente. Obrigado, viu, Denise, Imagina. pelo todo o esclarecimento. Se você tá precisando de ajuda, a gente tá aqui para te ajudar. Você não tá sozinho no mundo. Você tem que um pastor, tem uma psicóloga, tem pessoas que estão por você no mundo. Então procura ajuda, não fica sofrendo sozinho. E se tem alguém perto de você, como a Denise falou, não guarde o segredo. Procure ajuda para ajudar essa pessoa. Você não está traindo a confiança, está cuidando dela. Suicídio não é a solução para nada. Pelo contrário, a gente tem que lutar, tem que viver contra isso. Então se coloque à disposição também para ajudar alguém que precisa, tá bom? Denise, muito obrigado. Imagina. Se quiser falar mais alguma coisa. Eu quero reforçar isso, né, que, assim, saiba que você não está só, né, e sempre tem uma possibilidade, um caminho que talvez nesse momento difícil você não está enxergando ainda, né, então busque ajuda, busque referências de pessoas que já passaram por isso e superaram, né, para que você possa realmente se encher de esperança, né, e de um tempo novo na sua vida. Legal, é isso aí, gente. Deus abençoe, tchau. Tchau. Fala galera, tudo bem? Como que você tá? Como tá o seu coração? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, polêmico. Nós estamos no mês de Setembro Amarelo. É um mês onde nós temos uma campanha contra o ato do suicídio, uma campanha de conscientização sobre o suicídio. Mas antes, solta a vinheta. É isso aí, pessoal. É importante a gente conversar sobre, porque o falar sobre não incentiva, mas pelo contrário, traz a consciência de que isso não é algo que só alguns vivem, não é algo que só você sente tristeza. É importante a gente entender que todo mundo tem dias bons e dias tristes. A nossa vida é como uma roda gigante que dia eu estou lá embaixo, mas também eu estou lá em cima. A própria Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, não é só de alegria, de riso e de festa que a gente vai viver,
mas em dias ruins e dias bons. Deus não nos chamou para vivermos em situações ideais. Situações ideais são situações que tudo são como a gente gostaria, mas são nas situações reais que a gente prova o nosso amor por Deus. É quando as coisas não estão boas, é quando eu não estou feliz, é quando eu estou passando por dificuldades. Nessas situações reais que eu coloco em prática aquilo que Deus pede de mim. Mas vamos para a Bíblia, abre comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Filipenses 4, versículo 8 e 9. Amém? Vamos orar? Pai, esse é um assunto muito sério. É um assunto que não cabe nem brincadeiras, porque a gente precisa entender a seriedade da nossa vida, o valor da nossa vida. Por isso, nos ajude, Pai. Perdoa os nossos pecados, fala no nosso coração. E se alguém aqui triste, Pai, que ele possa receber a tua alegria. No nome de Jesus. Amém. Se você pudesse comprar a sua vida, quanto você pagaria? Se alguém chegasse para você agora com uma arma na sua cabeça, o quanto você estaria disposto a dar para essa pessoa para que ela não te matasse? Muita gente tem falado que tempo é dinheiro, mas tempo não é dinheiro. Porque se tempo fosse dinheiro, eu trabalharia em troco de mais tempo. Se tempo fosse dinheiro, eu iria numa casa de câmbio e compraria mais tempo de vida. Mas alguém que está na beira da morte, doente, não consegue estender a sua vida. Por isso, tempo não é dinheiro, tempo é vida. E vida é tão valorosa, tão importante, que não tem dinheiro que possa comprar. Somente uma pessoa pode comprar a nossa vida, que foi Jesus Cristo, que naquela cruz, naquela rude cruz, naquele madeiro, com suas mãos e pés furados, sendo chicoteado, ele morreu para que você tivesse vida. Então a sua vida é muito importante. A sua vida é uma vida que tem valor, é uma vida que pessoas amam, que Jesus Cristo ama. Por isso, em primeiro lugar, entenda o valor da sua vida. Se em algum momento passar na sua cabeça a vontade de tirar sua vida, só o fato de Jesus Cristo ter pagado um alto preço por ela já substitui qualquer vontade de tirar sua vida. Agora entenda que a vontade de tirar a vida não é algo que deva ser definitivo. Por quê? Porque, como eu falei, há dias bons e dias ruins. E se você está em dias ruins por muito tempo, você pode procurar ajuda. Você pode me pedir ajuda, você pode pedir ajuda para sua família. Mas não fique sozinho. A sua vida tem muito valor. Mas sabe uma coisa que pode influenciar muito a gente? Olha aí o que diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Aqui Paulo está dizendo, olha, a sua mente é a sua preciosidade, e os seus olhos são a janela do seu corpo. Ou seja, tudo que você deixar ser uma vista na sua janela entrará para sua mente. E se você tem jogado jogos que se depreciam, você tem assistido filmes ruins, ouvido músicas ruins, tudo isso vai ficar na sua mente e vai incentivar e influenciar na sua vida. O que Paulo está dizendo, tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for digno de louvor, pensem em coisas boas para que seja reflexo na sua alma. Paulo continua dizendo, coloque em prática tudo que você tem aprendido, porque assim, o Deus da paz estará com você. A paz não é um sentimento, a paz não é um produto. A paz é uma consequência da presença de Deus. A vontade de tirar a vida é a falta de paz. E somente a paz que excede todo o entendimento pode nos trazer de volta a alegria da vida. Então, se você estiver triste, estiver mal, pense em coisas boas. Pense em coisas que vão te aproximar de Deus. O suicídio nunca é uma solução. Pode parecer que você vai colocar fim numa vida sofrida aqui na terra, mas você vai dar início a uma vida de sofrimento no inferno. Então, suicídio não é a solução. Suicídio é apenas uma fuga, um escape. Se você está mal, se você está triste, se está difícil, conversa com a gente vai tentar te ajudar.
E que Deus guarde a sua vida de tal forma que você dê valor para o sacrifício que Ele fez por você. Talvez tenha alguém perto de você que tem tido dificuldades. O que você pode fazer é orar por ele, apresentar Deus para ele através da sua vida e levar alegria, levar paz, levar amor. Que Deus te use grandemente. Vamos orar? Pai, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, nos ajude a pensar em coisas que vêm do alto, coisas boas, Pai. Livre a nossa geração do suicídio, que os índices de morte possam diminuir, e a gente te clama por isso, Pai. Em nome de Jesus que a gente ora, amém. Se você nos assiste pela primeira vez, deixa uma mensagem aqui para esse contato, que a gente vai dar um jeito de mandar uma lembrancinha para você. Se você quer conversar comigo, esse número que está aparecendo também, você pode ter acesso a mim. A gente tem céu toda terça-feira, culto presencial domingo de manhã. Seria uma honra ter você com a gente, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço e tchau!